Oi pessoal, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni e mais uma vez é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a proposta aqui do canal é falar sobre a paralisia cerebral, a maternidade atípica e tudo que está relacionado. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente, compartilha com quem você acha que pode gostar. Comenta no vídeo o que você tá achando, se tem alguma coisa que você quer que a gente fale, um tema para um próximo vídeo, assim a gente vai construindo tudo isso juntos. Eu já falei aqui que o desenvolvimento é baseado em 3 pilares, que é a vida escolar, a rotina de casa e a equipe multidisciplinar com as terapias. No vídeo anterior, nós falamos sobre a vida escolar, sobre como ela é importante para o Valentim no desenvolvimento das habilidades sociais que ele tem e a forma como elas atuam para a gente como uma rede de apoio. Seguindo essa mesma linha, hoje nós vamos falar da equipe multidisciplinar. E eu entendo que essa equipe também atua para a gente como uma rede de apoio, porque é para elas que a gente leva todas as nossas dificuldades, não só em aspectos motores, né, mas também na parte emocional, de comportamento do Valentim. E elas nos orientam sobre o que deve ser feito, pensando até mesmo em potencializar o desenvolvimento dele. Essa figura do terapeuta não é estranha pra gente, porque desde o período da UTI nós já tínhamos convívio com esses profissionais. Inclusive, eu quero trazer uma reflexão aqui que foi muito importante para mim, então eu quero compartilhar com vocês e com para quem possa servir. No dia da alta, os médicos vieram conversar com a gente para dar as orientações sobre como deveria ser a rotina de casa e o fisioterapeuta também veio. E nesse momento eu fiquei muito preocupada, perguntando como tinha que fazer, o que, quanto. E ele me falou o seguinte: mamãe, de uma forma muito carinhosa, tá? Mamãe, é muito legal que você esteja preocupada com o desenvolvimento do Valentim, mas você não pode esquecer que você é a mãe dele e não a terapeuta. E naquele momento isso me fez entender que nós estávamos mudando de fase e que eu tinha que deixar para trás toda a rotina hospitalar, aquela preocupação de prematuridade, intercorrências, que a partir dali nós íamos criar outros vínculos. A nossa rotina seria diferente. E por mais que seja muito importante a gente trazer para casa todas as orientações, né, a lição de casa que os terapeutas nos passam, acho que a gente não pode nunca esquecer qual é o nosso papel nessa jornada como pai e mãe, tá? Então, Léo, muito obrigada, foi muito legal pra gente. O Valentim já saiu da UTI com indicação de fisioterapia neurológica. E ao longo de todos esses anos, nós fizemos muitas terapias. Muitas entraram e saíram, nós passamos por vários lugares. Toda criança com paralisia cerebral tem essa demanda de terapias. Isso é muito importante. Existem inúmeras terapias que podem ser feitas. São os médicos que avaliam, né? Os médicos que fazem o acompanhamento dessas crianças é que avaliam e indicam o que precisa ser feito de acordo com a necessidade de cada criança. Não é bem uma receita de bolo, sabe? Dentre todas essas, eu entendo que a gente tem 3 terapias que é o pacote básico, eu costumo dizer, que é a fisioterapia neurológica, a terapia ocupacional e a fono. Além dessas, hoje o Vale também faz acompanhamento de psicomotricidade e psicologia. A gente tem uma rotina de 10 horas semanais, que ainda é uma quantidade pequena. O ideal seria que ele fizesse pelo menos 20, de 20 a 30 horas semanais. Sim, é uma carga horária bem pesada, mas pensando no desenvolvimento, isso é fundamental. Eu vou falar para vocês, vou explicar um pouco sobre o que cada uma das terapias faz. Eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais superficial, mais simples, porque é muito abrangente, existem vários métodos dentro de cada uma dessas terapias, e se a gente for levar a fundo, esse vídeo vai ficar gigante. Então a gente vai falar de uma forma um pouco mais superficial, e se vocês quiserem saber sobre alguma terapia em especial, ou se tiver alguma dúvida disso que eu tô falando, de alguma delas, coloca aqui nos comentários e aí a gente vai desenvolver isso e trazer num próximo vídeo, talvez trazer um terapeuta para conversar com a gente, tá bom? Eu vou começar pela fisioterapia neurológica porque eu entendo que ela é a base para todas as outras coisas. Ela trabalha principalmente o desenvolvimento motor, relacionado a equilíbrio, postura, coordenação motora. É como se ela preparasse o corpo e a musculatura para a realização dos movimentos
para que possam ser feitas as atividades. E aí eu vou até passar já para a TO, que é a terapia ocupacional, porque eu entendo que elas de certa forma se complementam. É como se a fisioterapia neurológica preparasse a musculatura para a terapia ocupacional dar uma função para o movimento, porque a função da terapia ocupacional é trabalhar o desenvolvimento de autonomia e independência na realização das atividades de vida diária, que são as AVDs que a gente chama, como pentear cabelo, escovar os dentes, colocar o botão da roupa. Então, a físio vai trabalhar o movimento e a TO vai dar uma função para ele, que é escovar os dentes, comer, enfim, várias coisas. E aí eu já vou passar até para a psicomotricidade, que também complementa um pouco. Ela faz a integração dos aspectos motores com aspectos emocionais e cognitivos. Porque nenhum movimento que a gente faz única e exclusivamente pelo movimento. Existe uma função cognitiva e emocional vinculada a isso, né? A tudo que é feito. Então a psicomotricidade faz isso, ela integra esses aspectos emocionais e cognitivos à parte motora da realização do movimento. Agora eu vou passar para fono. Eu acho até que talvez seja a terapia mais comum, mais falada, assim, de conhecimento geral. Ela tem aspectos que trabalham alimentação e comunicação. A parte da alimentação está focada um pouco mais no fisiológico, que é força de maxilar, movimento de língua, deglutição. É claro que tudo isso também interfere na comunicação, tá? E falando de comunicação, a ideia é garantir que a criança consiga se expressar de uma forma efetiva, seja pela fala, por gestos ou até mesmo com dispositivos de comunicação alternativa. O Valentim, por exemplo, é uma criança não verbal. Ele usa a comunicação alternativa. A gente trabalha a PECS com ele, que é uma prancha de comunicação alternativa. Inclusive, isso é uma coisa muito legal que a gente pode trazer num outro vídeo, se vocês quiserem, porque existem vários estudos, ela é super efetiva mesmo para a realização de comunicação. Para finalizar, eu vou falar sobre a psicologia, né? A psicóloga, ela trabalha os aspectos emocionais e comportamentais, principalmente nos desafios relacionados, muitas vezes, que acontecem por conta da dificuldade de locomoção, de comunicação. Então ela ajuda a criança nessas frustrações que eventualmente possam acontecer por conta dessas dificuldades, desses desafios. E isso é feito não só com a criança, mas também com os pais, os cuidadores, para que tudo isso aconteça de uma forma mais leve. Dentro desse pacote a gente tem um pouco, de certa forma, completo, né? Trabalha todas as coisas. A gente sabe que existem muitas outras terapias que seria muito legal o Valentim ter, às vezes até métodos dentro das terapias que ele já faz, mas por questões de rotina, como eu já comentei, de tempo, questões burocráticas do plano de saúde, às vezes falta de acesso no sistema de saúde pública e por questões financeiras também a gente não consegue. Mas ainda que ele não tenha todo esse universo de terapias, eu tenho que dizer que a gente sente uma evolução significativa no Valentim. A gente sempre focou muito nesse desenvolvimento dele, sempre investiu muito nesses estímulos e cada vez mais a gente percebe o quanto isso traz resultado. No último ano, o Valentim realizou essas terapias com o método ABA, que a gente vai falar depois, e foi muito efetivo. Ele tem uma compreensão muito boa, ele consegue se comunicar muito bem, mesmo sem falar, ele consegue expressar o que ele quer, e isso é muito importante, porque a gente trabalha sempre a longo prazo, pensando na vida adulta até, muitas vezes, né? Para que ele tenha independência conforme ele for crescendo. E eu quero falar para os pais que vivem essa jornada da maternidade e paternidade atípica como nós, que eu sei que muitas vezes é super difícil, que essa rotina de terapias, essa vida tão diferente que a gente leva, essas demandas diferentes que a gente tem, muitas vezes são enlouquecedoras, mas vale a pena, invista nisso, não desiste, porque os resultados são tão importantes. Todas as vezes em que as pessoas falam pra mim, nossa, como o Valentim tem uma mãe forte,
eu penso que na verdade essa força vem dele, de olhar para ele e perceber tudo que ele conquistou ao longo do tempo, tudo que hoje ele consegue fazer e que antes ele não fazia, e imaginar todo o potencial que ele tem, né? A gente como pai e mãe consegue ver isso, mas os terapeutas conseguem ver muito além do que a gente enxerga. Então, nos dias difíceis, olhe para sua criança. Olhe para o que vocês não tinham antes e para tudo que tem agora. Imagina tudo que ainda está por vir. E aguenta, investe nisso, porque vale muito a pena. E quero finalizar o vídeo agradecendo a todos os terapeutas que já passaram pela nossa vida, pela equipe que a gente tem hoje, essa grande equipe que a gente tem hoje, e todo mundo que de alguma forma já contribuiu com tanto amor, carinho e dedicação. Eu tenho certeza que se não fossem esses profissionais, nós não estaríamos aqui onde nós estamos hoje com todas as conquistas que nós temos. Então, muito obrigada a todos vocês. E mais uma vez eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comenta aqui o que vocês estão achando, compartilha para que isso possa chegar em mais famílias, porque isso é muito importante. Um beijo.